Olá, sejam bem-vindos ao canal PET Mecânica, e hoje eu vou estar explicando para vocês sobre as derivadas de funções trigonométricas. Para quem não sabe ou esqueceu, as funções trigonométricas são funções que relacionam os ângulos de um triângulo com o comprimento de seus lados, sendo os principais o seno, o cosseno e a tangente. Aqui você teria o cateto adjacente, o cateto oposto e a hipotenusa. Você tem que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o adjacente. As derivadas de funções trigonométricas podem ser calculadas a partir da definição de limite e usando a regra do quociente. Como nosso intuito é ser mais práticos, vamos omitir essa demonstração e, portanto, é estabelecida uma tabela das principais derivadas trigonométricas, que no caso seriam a derivada do seno, cosseno, tangente, e das derivadas compostas, que é cossecante, secante, cotangente. Normalmente, os professores pedem ou é aconselhado que você grave essa tabela. O seno e o cosseno são fáceis de gravar. No entanto, as outras funções são um pouco mais complicadas, porque elas são funções compostas. Vou demonstrar aqui para vocês. A gente tem que a tangente é seno sobre o cosseno. Quando você vai derivar isso daqui, a gente usa a regra do quociente, que é a derivada do de cima vezes o de baixo, menos a derivada do de baixo vezes o de cima. Sobre o de baixo ao quadrado. O que isso dá pra gente? Dá cosseno de x ao quadrado mais seno de x ao quadrado sobre cosseno de x ao quadrado. E pelas propriedades fundamentais da trigonometria, a gente tem que esse valor é igual a 1, que fica 1 sobre cosseno ao quadrado de x, que é exatamente igual a secante ao quadrado de x. Agora, a cotangente é igual a cosseno de x sobre o seno de x. Portanto, se a gente derivar isso daqui, a gente vai ter derivada do de cima vezes o de baixo, que vai ser menos seno de x vezes seno de x, menos a derivada do de baixo vezes o de cima, cosseno de x vezes cosseno de x, sobre o de baixo ao quadrado, que vai ficar igual a menos seno ao quadrado de x menos cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. O que nós podemos fazer? Podemos tirar o menos em evidência. Vai ficar seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x sobre o de baixo ao quadrado. A gente tem que isso daqui equivale a 1, o que nos resulta em menos 1 sobre seno ao quadrado de x, que vai ser igual a menos cossecante ao quadrado de x. Agora, a derivada da secante. A gente tem que a secante é igual a 1 sobre cosseno. Se nós derivarmos isso daqui, nós ficamos com a derivada do de cima vezes o de baixo, 0 vezes cosseno de x, menos a derivada do de baixo vezes o de cima, menos seno de x vezes 1 sobre o de baixo ao quadrado. Vai ficar igual, então, seno de x sobre
cosseno ao quadrado de x. E o que a gente tem? Isso daqui. Vocês concordam que é equivalente a seno de x sobre cosseno de x vezes 1 sobre cosseno de x, que é exatamente igual a tangente de x vezes a secante de x. E agora a derivada da cossecante. A cossecante é 1 sobre seno. Se nós derivarmos isso daqui igual a gente fez com o de cima, vai ficar 0 vezes seno de x menos a derivada de baixo vezes de cima, cosseno de x vezes 1 sobre o de baixo ao quadrado, que vai ficar igual a menos cosseno de x sobre seno ao quadrado de x, que é exatamente igual a menos cosseno de x sobre seno de x vezes 1 sobre seno de x. Vocês concordam que isso daqui também é equivalente a menos cossecante de x cotangente de x. Portanto, a gente tem aqui as 4 derivadas das funções compostas. Em geral, essas daqui são as que a gente grava. Essas daqui a gente consegue deduzir derivando elas. Agora alguns exercícios para fixação do conteúdo. Vamos lá. A derivada de f de x vai ser igual. Isso daqui é uma função sobre outra função. Então a gente vai usar a regra do quociente, que fica a derivada do primeiro vezes o de baixo, menos seno de x, vezes 1, menos seno de x, menos a derivada do de baixo vezes o de cima, menos cosseno de x, vezes cosseno de x, sobre o de baixo ao quadrado, que vai ficar igual, realiza a distributiva aqui, seno ao quadrado de x, menos seno de x, mais cosseno ao quadrado de x, sobre 1 menos seno de x ao quadrado. Vocês concordam que essa expressão, somada com essa, lá das propriedades fundamentais, equivale a 1. Portanto, nós ficamos com 1 menos seno de x sobre 1 menos seno de x ao quadrado. A gente corta esse daqui com esse daqui. Ficamos com 1 menos seno de x. Agora, na próxima derivada, nós teremos a regra do produto, que seria essa função vezes essa função vezes essa função. Nós iremos tomar como um conjunto essa função aqui vezes essa daqui. Então, ficaria f' de x vai ficar igual a derivada do primeiro, que é justamente L de x, tangente de x, mais a derivada desse vezes esse, secante ao quadrado de x, L de x, vezes seno de x, mais agora a derivada desse vezes esse, cosseno de x, L de x, tangente de x, que vai ficar igual a seno de x, L de x, tangente de x, mais seno de x, secante ao quadrado de x, L de x, mais
cosseno de x é o de x tangente de x. E essa daqui é a solução. Agora a próxima derivada. Essa daqui é uma regra mais simples da regra do produto, que é simplesmente a derivada de um pela do outro. Vai ficar então f' de x vai ser igual a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Vai ficar então L de x cosseno de x menos seno de x. Agora, aplicando o que a gente acabou de aprender, para achar uma equação da reta tangente à curva no ponto dado. O que nós precisamos saber primeiro? Y', que é a derivada. A gente aprendeu que a derivada do seno de x é cosseno de x e que a derivada de cosseno de x é menos seno de x. Pronto. Agora, a gente precisa achar o coeficiente da reta, que no caso seria y' de 0 igual a cosseno de 0 menos seno de 0, que vai ficar igual a 1 menos 0, 1. Mas eu dei uma função, que a derivada dela é justamente a reta tangente num ponto. Como a gente já tinha um ponto x, já tinha a derivada, a gente apenas substitui o ponto na derivada para achar o coeficiente da reta no ponto dado. Portanto, a equação da reta vai ser y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Vai ficar y menos 1 igual a 1 vezes x menos 0, y igual a x mais 1. Pronto. Esse foi o vídeo de hoje sobre a explicação das derivadas trigonométricas. Muito importante que vocês pratiquem com exercícios do livro. E caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão para vídeos futuros, deixe um comentário que nós iremos responder. Deixe um like, se inscreva no canal e até a próxima.